Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal WBBet e hoje trago o palpite de aposta de futebol para esta segunda-feira, dia 30 de junho. Assim, separei 7 jogos analisados para você, tá beleza? Porém, antes de iniciar o nosso prognóstico, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal para acompanhar nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através dos nossos prognósticos de futebol. Lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Lembrando, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise. Lembrando, hoje é dia de Copa do Mundo de clubes da FIFA, temos Mundial de Clubes, temos oitavas de finais, temos aí campeão de Champions em campo. Bom, nossa primeira análise do dia vai ser pela China Superliga, o jogo do Beijing-Guan versus Yuna Yonkou, início às 8h35, é o confronto do atual líder diante do sexto colocado. Ambas as equipes vêm com série de invencibilidade. O Beijing-Guan vem a 4 vitórias e um empate, batendo over 1,5 em 4 de 5. E a equipe do Yuna vem a 4 vitórias e um empate, batendo over 1,5 em 4 de 5. Ambas as equipes vêm atuando muito bem, vêm com grandes séries de invencibilidade, mas a equipe do Beijing-Guan atuando em casa com o apoio da sua torcida, não é à toa que está na liderança dessa China. Então, para essa partida, vou acreditar no back Beijing-Guan para vencer essa partida. Bom, temos ainda na China o jogo do Shenzhen versus Xangai Porto, início às 9 da manhã, ou melhor, Porto de Xangai, confronto do quarto versus 13º colocado. A equipe do Shenzhen atualmente vem a 5 jogos de 4 derrotas e 1 vitória, batendo over 2,5 em todos. E o Porto de Xangai vem aí a 5 jogos, batendo over 2,5, a 4 ambos marca. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias do Porto de Xangai. E para essa partida vou deixar chance dupla a favor do Porto de Xangai. O jogo para over 2,5 gol. Temos jogos na Suécia. Temos o jogo aí do Djurgården versus Norrköping, início às 14 horas. A equipe do Djurgården é o 9º, Norrköping é o 10º, então muito parelho ali na classificação, um com 14, outro com 15. A equipe do Djurgården, 5 jogos de apenas 1 vitória, não passa pelo bom momento. Em 5 bateu over 1,5 em 3 de 5. E o Norrköping em 5 jogos também apenas 1 vitória, não passa pelo bom momento. Bateu ambos marca em 4 de 5. Nos últimos 3 confrontos deu o Djurgården. Vai ser um confronto interessante. O Djurgården não passa pelo bom momento. Pode ceder a zebra a equipe do Norrköping. Vou estar deixando o confronto para over 1,5. E vou deixar essa opção de mínimo possível zebra a favor do Norrköping. Temos agora o jogo do Midtjylland versus Malmö às 14 horas. Aí é o confronto do líder versus quinto colocado. A equipe do Midtjylland vem a 1 empate e 4 vitórias, batendo under 2,5 em 4 de 5. E o Malmö vem aí a under 2,5 em 3 de 5, com apenas 1 derrota em 5 jogos. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Midtjylland e 1 vitória do Malmö. Por atuar em casa, com o apoio da sua torcida, querendo manter a sua liderança, vem com uma série muito bacana de vitórias em casa. Eu vou deixar essa vitória com o empate da equipe do Midtjylland. Chance dupla a favor do Midtjylland. Bom, agora temos o primeiro jogo da oitavas de final desta segunda-feira. Temos Copa do Mundo de Clubes, Internacional versus Fluminense às 16 horas. A Inter paga uma odd de 1,73, o Flu 5,25, o empate 3,50. A equipe da Internacional vem a 3 jogos neste Mundial de Clube,
antes enfrentou ali o PSG, uma equipe que tem uma grande juventude, e perdeu por um placar de 5-0. Depois disso, o técnico, o seu grande treinador aí, foi para a Arábia Saudita, é o atual treinador do Al Hilal, que também está jogando este Mundial. Então, assumiu o treinador, empatou com o Monterrey, primeira rodada, 1-1. Depois, venceu o Ural Redes por um placar de 2-1 e venceu a equipe do River Plate, eliminando o River Plate por um placar de 2-0. O River Plate queria briga no final de jogo e ficou daquele jeito, estilo futebol argentino. E o Fluminense, 3 jogos neste Mundial de Clube, empatou o primeiro com o Borussia Dortmund. O Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund, mas não conseguiu vencer a equipe alemã, ficou no 0-0. O Fluminense depois passou um susto diante do Ulsan HD, mas conseguiu vencer por um placar de 4-2. E aconteceu inversamente, ou seja, o Fluminense jogou bem contra o Borussia e não conseguiu vencer. Amassou o Borussia e não conseguiu vencer. Aí pegou o Mamelodi na última rodada. O Mamelodi foi para cima, foi superior ao Fluminense, mas foi 0-0. Então, chumbo trocado não dói. E o Fluminense do Renato Gaúcho, acostumado a jogar Mundial, chega com 5 jogos de invencibilidade, porque venceu o Flu, venceu o Internacional pelo Brasileiro e venceu o Once Caldas pela Copa Sul-Americana. Então, como chega o Fluminense para pegar uma equipe poderosa como a Internazionale de Milão, meu parceiro? A Internazionale que conseguiu atrapalhar a vida do Barcelona. Pra que atrapalhou? Porque se fosse Barcelona e PSG, as coisas seriam completamente diferentes. Então, Barcelona jamais iria sofrer 5-0 ali do PSG. Se fosse aquele Barcelona de outros tempos que perdia de gato e sapato, como foi golear de 8-1 para o Bayern de Munique, era outra coisa, mas esse Barcelona de hoje não teria levado essa goleada não. Bom, a equipe da Internazionale chega para enfrentar uma equipe brasileira. O Fluminense, vou dar essa moral a essa equipe do Fluminense, vou acreditar numa chance dupla a favor do Fluminense com uma mínima possível zebra. Tudo bem, a equipe da Inter é a favorita, tem um elenco mais qualificado, Lautaro Martinez como seu principal atacante, mas é Fluminense, é uma equipe brasileira, pode surpreender sim. Então é isso aí. E outra, acredito aí também que será um jogo truncado, de bastante marcação, um jogo para gol. Se o Flu achar o gol primeiro, a Inter vai buscar também. Então, jogo para over 1,5 pagando 1,40 fica a critério. Bom, temos Brasileiro Série B, Cuiabá versus Botafogo de São Paulo. Confronto início às 21 horas. Quinto versus 16º colocado. A equipe do Cuiabá vem a 5 jogos batendo under 2,5 em 4 deles. E a equipe do Botafogo de São Paulo, under 2,5 nos últimos 4. E o último confronto deu Cuiabá 2-0 para essa partida. Vai ser um confronto interessante. A equipe do Cuiabá não vence a 2 jogos. O Botafogo pode ser uma surpresa, mas vou acreditar nesse jogo para over 1,5 ou caso empate anula. Retornando ao Mundial de Clubes da FIFA, temos o jogo do Manchester City versus Al Hilal. Início às 22 horas. O City do Pep Guardiola paga uma odd de 1,20. O Al Hilal 13,0. O empate 6,50. A equipe do City vem a 3 jogos neste Mundial, vencendo o Wydad, vencendo o Al Ain 6-0 e vencendo a Juventus pelo placar de 5-2. Ou seja, é a equipe que fechou com 100% de aproveitamento. A equipe que deu show nessa fase de grupo foi essa equipe do Pep Guardiola. Então, eu estava acompanhando esse jogo e vi que a equipe do Manchester City abriu o placar ali em 2 minutos depois com a falha do goleiro Ederson. A equipe do City sofreu o gol de empate, mas na sequência o Manchester City pressionou tanto que o zagueiro Kalulu da Juventus ficou tão nervoso que empurrou a bola para o próprio gol. Depois disso, o Manchester City não desistiu, ficou ali dos 15 minutos do primeiro tempo até o final do segundo tempo, martelando, chegou até 61% de posse de bola. Então,
o Pep Guardiola conseguiu emplacar uma equipe completamente ofensiva no primeiro tempo, como ele próprio disse momentos antes do jogo na entrevista. Ele cumpriu o que disse, atacou, pressionou, teve posse de bola, ataque perigoso por um minuto. Foi fatal a equipe do Pep Guardiola. No segundo tempo, colocou os caras como o Haaland, o Guardiola, se não me falha a memória, e o Savinho, meu parceiro, fez o quinto gol ali. O Savinho, jogador brasileiro, fez um golaço pro Manchester City, fechando o 5-1. Depois o Vlahovic pegou a bola ali e marcou o 5-2 para a Juventus, marcou o segundo gol. Mas o Manchester City deu show sim neste jogo diante da Juve. O Manchester City parecia que estava com raiva da Juve, porque nos últimos confrontos só tinha apenas uma vitória, só vinha dando Juve, e Pep Guardiola provou que hoje daria City, atrapalhou alguns bilhetes da galera, mas o Manchester City amassou. Parabéns ao Manchester City. Bom, e o Al Hilal, meu parceiro, conseguiu aí fechar na segunda colocação, porque o Al Hilal empatou com o Real Madrid, primeira rodada 1-1, depois empatou com o Salzburg 0-0 e venceu o Pachuca, que é o ex-treinador do Internacional de Milão. Tá aí, tem um confronto direto diante do Manchester City, um amistoso 2012, venceu por um placar de 1-0, meu parceiro. Mas o Manchester City é outro. Quem está no comando? Pep Guardiola. Quem é o principal atacante? Haaland. Então, pagando 1,20, sou a favor sim da vitória do Manchester City. Não vou deixar zebra nessa partida. O Manchester City tem que se classificar. O Manchester City busca esse título e que continue aí na sua busca. Então, Manchester City para vencer também. Acredito numa vitória do Manchester City já no primeiro tempo ali. E também acredito no jogo para ambos marcam. O Manchester City é uma equipe que tem grande posse de bola, mas sofre com aquela bola esticada, meu parceiro, nas costas da defesa. Então, é uma equipe que precisa se ligar muito, porque sofre muito contra uma equipe que sabe jogar nos contra-ataques e sabe neutralizar a equipe do Manchester City, que gosta muito de posse de bola. Em minha visão, tem uma forma de neutralizar, mas os treinadores que se virem. Então, para essa partida, acredito no amasso da equipe do Manchester City do Pep Guardiola. E vale salientar uma coisa: esse treinador do Al Hilal sabe fazer o ferrolho. Era treinador da Internacional e, apesar de saber, não soube diante do PSG na final. Tomou 5. Se tomou 5 do PSG, quanto não vai tomar dessa equipe do Pep Guardiola, que é uma equipe muito chata de se enfrentar. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises, prognóstico e palpite de aposta de futebol desta segunda-feira. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto, para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui para vocês no jogo do Beijing-Guan diante do Iuna. Beijing-Guan para vencer o jogo, vamos estar deixando Manchester City para vencer o jogo, e vamos estar deixando também para vocês esse jogo de Minjalbe chance dupla, uma boa tripla que podemos montar. Outra boa opção que vocês podem observar é uma vitória do Manchester City já no primeiro tempo, Manchester City para vencer. Podemos pegar over 1,5 do jogo do Norrköping versus de Djurgården. E podemos pegar essa chance dupla a favor do Porto de Xangai. Então, duas triplas muito bem analisadas. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, este é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã. Aliás, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Avante!